Bom, vamos estudar agora o quarto trimestre de 2024, a lição número 1 das lições bíblicas da CPAD. O título dessa lição é As Promessas de Deus. Bom, este trimestre nós vamos estar estudando sobre promessas. E na lição da semana que vem já vamos estudar as promessas de Deus a Israel, né? Um momento tão importante, esse momento profético que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo com Israel. Hoje, Israel teve uma série de ataques, cerca de 200 mísseis foram disparados contra o Estado de Israel. Então será um trimestre para nós estudarmos sobre promessas. O texto áureo dessa primeira lição está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha, então o texto áureo ele já deixa claro que as promessas de Deus, elas não tem como não se cumprir, não tem como serem evitadas. É claro que nós vamos falar aqui de dois tipos de promessas. As promessas incondicionais e as promessas condicionais. No Novo Testamento, Jesus falou num determinado momento: as minhas ovelhas, né, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Ok? Ou seja, comparando com as promessas de Deus, Deus, quando faz uma promessa, o inimigo não pode impedir as promessas de Deus. Assim como o inimigo não pode arrebatar uma ovelha que está nas mãos de Deus. Mas, como nós sabemos, as ovelhas podem decidir sair dos braços de Deus. Assim também como as ovelhas podem decidir não andar no caminho que Deus exigiu que ela andasse para receber a promessa. Então, a ênfase dessa primeira lição é exatamente esta, principalmente as promessas condicionais e as incondicionais. A verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele, né? E isso vem da nossa confiança nas promessas dele. Ele faz as promessas, nós não devemos esquecer dessas promessas. Pode acontecer do homem esquecer? Pode. Já vi história de homens que se lembraram de promessas que Deus tinha feito, lembraram assim 30 anos depois. Se lembrou de uma promessa que Deus tinha feito a ele, quando ele viu a promessa se cumprir. Pode? Então é um exemplo, e era um homem de Deus, foi o pastor Sebastião Firmino de Assunção. Ele contou o testemunho que Deus fez uma promessa a ele lá em 1968, 1970 mais ou menos, e quase 30 anos depois, em 1990, na década de 90, que Deus cumpriu a promessa. Quando Deus cumpriu a promessa, ele se lembrou da promessa de Deus. Olha, então nós devemos também lutar para não esquecermos das promessas de Deus, né? Bom, a leitura bíblica em classe, na página 3, está localizada em Isaías 55, versículos 6 a 13, que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, como eu disse para vocês, que a ênfase da lição serão as promessas incondicionais e as promessas condicionais. Como existe condição para algumas, que é o comportamento humano, o homem andar de maneira correta, senão Deus não estará perto dele, e assim a promessa não vai se cumprir. O versículo 7: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Sempre lembrando, quando você encontrar Senhor, todo em maiúsculo, na sua Bíblia, significa que está o nome de Deus em hebraico
Yahvé, que poderia ser traduzido como eu sou. Ele não significa Senhor, mas convencionou-se nas nossas traduções colocar Senhor, tá ok? E esse nome ele tem um significado especial, principalmente para Israel. Quando Isaías estava pregando isso e falava no eu sou, Israel sabia o significado. Assim como hoje, se falar nesse nome para Israel, ele sabe o significado do nome Yahvé é aquele que age no presente. Por isso eu sou, aquele que trabalha agora. Não é só aquele que trabalhou no passado. Israel e o cristão, eles não vivem de histórias do passado, eles vivem de história do presente. Por isso o nome eu sou. Então se converta ao eu sou, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E agora Deus fala diretamente para o povo, veja. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o eu sou. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui Deus compara, vamos dizer, o pensar do homem, a capacidade do homem de lembrar, ou até de desejar, e o que Deus pensa, o que Deus planeja para o homem, é uma diferença tão grande que é comparado aos céus e à terra. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E no versículo 10, Deus vai transmitir uma palavra de confiança para aqueles que recebem a palavra de promessa dele, né? Ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então nós podemos olhar para a história, tanto na sobrevivência da igreja, quanto na sobrevivência de Israel. Quando eu falo sobrevivência da igreja, eu falo da verdadeira igreja de Jesus, as igrejas anabatistas, que foram perseguidas pelo Império Romano, perseguidas pela Igreja Católica, perseguidas pelas igrejas protestantes, pelas igrejas reformadas, hoje perseguida pelo comunismo, pelo islamismo, e está viva. E também o Estado de Israel, perseguido pelo Império Romano, pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, e hoje perseguido, né, por esses comunistas também que andam pelo mundo, islâmicos. E aí comunistas, a gente tem que falar até o presidente do Brasil, que é simpatizante, né, todo momento falando, elogiando os seus aliados chineses e russos e islâmicos, que a todo momento critica Israel quando Israel reage à agressão. Eu quero ver se ele vai criticar hoje, né, dia 1º de outubro de 2024, se ele vai criticar o Irã por esse ataque que ele fez à população de Israel. Ele não vai criticar, ele nem pode criticar, porque se criticar um aliado desse, um aliado que ele foi criticar aqui na Venezuela, o aliado já colocou a boca no trombone, dizendo que as urnas do Brasil não podem ser auditadas, né? Então, a verdade é que o mundo está do lado do mal. Tanto cristão quanto judeu, ele tem que saber que o mundo nos odeia, como disse Jesus. Tá ok? Versículo 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o
eu sou, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Bom, então ele fala sobre o poder da sua palavra que se cumpre e diz como será a vida daqueles que recebem a sua palavra. Então, compara principalmente o espinheiro com a faia, ou seja, aquilo que não serve para alimentar com aquilo que serve para alimentar. Na página 5, nós temos a introdução à nossa lição. O texto diz: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas segundo a sua palavra. Capítulo 1. Um convite de Deus. Bom, como o próprio texto da leitura bíblica em classe começa no versículo 6, eu sugiro a vocês que nesse convite vocês já façam uma leitura do contexto imediato com os seus alunos. O versículo 1, Isaías 55, versículo 1, ele diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, tudo que você recebe de Deus, né, as águas para saciar a sua sede, o vinho que era essencial nas festas para a alegria de Israel, e leite como alimento básico, não? Eles terão tudo isso em Deus. Israel teria tudo isso em Deus. Infelizmente, hoje nós sabemos que Israel ainda está desviado da presença de Deus. E aqueles que se desviam da presença de Deus, nós sabemos o que a palavra diz, que o inimigo acaba agindo, levando 7 demônios piores do que o que estava antes naquela casa, e o estado daquela pessoa é ainda pior. Hoje, diversos vídeos que eu recebi de mísseis cruzando o céu de Israel, muitos mísseis, né? E que situação triste. E você vê um povo que ele é odiado de uma maneira anormal. Odiado de uma maneira normal. Eu sempre faço uma comparação e tenho que repetir essa comparação desse dia, quando aparecem pessoas aqui no Brasil mesmo, com faixas do Hamas, né? E esses grupos, eles atacam civis, atacam crianças, eles são implacáveis, mas mesmo assim existem pessoas defendendo esses grupos, né? E teve até um grupo de homossexuais com uma faixa na passeata gay lá em São Paulo, com uma faixa Viva Hamas. Será que eles não sabem que o Hamas, quando ele captura um homossexual, eles levam em cima de um prédio de 4 andares e joga o homossexual? Será que eles não sabem que lá na faixa de Gaza muitos homossexuais fogem da faixa de Gaza e vão para Israel, porque eles sabem que lá eles serão respeitados, não serão jogados de cima dos prédios, né? O comentário prossegue, lembrando que em verde é comentário que eu acrescentei para ajudar vocês na revista. O capítulo inicia com um convite a saciar a sede. Em um país onde a água era escassa e normalmente era necessário caminhar longas distâncias para obtê-la, Yahvé a oferece gratuitamente. Até hoje Israel tem problema com água, né? Uma das questões que eles vivem em guerra para proteger a região norte é porque a água deles vem da região norte, vem do Monte Hermon. E o que o grupo terrorista Hezbollah estava fazendo? Está jogando muitos foguetes
é ali na região norte de Israel. Israel tem que proteger aquela região porque é uma região, dali nasce toda a água de Israel. Ainda na página 5, final da página 5, o comentário desse capítulo 1, convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Jesus Cristo falou: eu não vim para condenar o mundo, né? As palavras que eu tenho falado, essas hão de julgar o homem nos últimos dias e condenar ou absolver. E prossegue: ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. E vamos continuar comparando a Israel, né? Israel já poderia estar vivendo as promessas de Deus. Essa lição é uma continuação da última lição, das últimas lições que falaram de Esther e de como Deus salvou Israel naquele momento que havia ali um ódio anormal contra Israel, contra o povo de Deus. E o mesmo exemplo nós vivemos hoje e nós vemos na história de Israel esse ódio anormal. Próximo do ano 1100 da era cristã, teve um padre católico que ele estava tentando convencer um rabino a se converter ao catolicismo, mas o rabino não aceitou, contra-argumentou com ele, e o padre mandou cortar as 2 mãos do rabino. Por que desse ódio anormal contra esse povo? É porque existe uma promessa de Deus para esse povo. Por isso é que nós evangélicos olhamos com carinho para Israel, porque sabemos que Israel, Deus tem um cuidado especial com eles, são os descendentes de Abraão, e a profecia diz que eles se converterão. Na página 6, o item 2, que diz: é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor, ou seja, buscai ao eu sou, aquele que opera por vocês no presente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus está confirmando. Se você busca coisas boas para você, coisas corretas, porque também está escrito, tem pessoas que pedem e não recebem porque pede mal para gastar com seus deleites. Mas aquele que busca coisas boas para si e para o reino de Deus, as portas se abrirão. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Essa expressão é significativa, irmãos. Existe um período que está para vir sobre a humanidade, que é chamado de grande tribulação, que as pessoas poderão até buscar a Deus. Nós acreditamos que Deus não vai abandonar a terra. As pessoas poderão buscar a Deus, porém a operação de Deus será menor.
A igreja não estará aqui na terra, a igreja será tirada da terra. Então a operação de Deus será menor, a operação do Espírito Santo será menor. E em contrapartida também, as lutas serão maiores. Então o mundo deve pensar nisso hoje, né? Número 3, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Eu coloquei aí Isaías 55, versículo 7, para nós lermos com os nossos alunos, né? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Eu Sou, a Yahvé, ao Senhor nessa tradução, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E eu comento, o termo converta, neste versículo, é tradução do hebraico shub, e significa uma mudança de direção, mudança de mentalidade e alteração de caminho. Então, o se converter significa a pessoa seguir em uma nova direção. Podemos dizer que existem duas direções. Ou a pessoa está na direção do inferno ou está na direção do céu. Então, mudar de direção. O comentário diz: quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, nosso Senhor. Bom, como esse tópico ele destaca o arrependimento, e até usou ali a palavra converta, que eu falei para vocês, é um sinônimo de arrependimento, tá ok? Mudança de direção, mudança de mentalidade, alteração de caminho. Eu coloquei aí para vocês também, no Novo Testamento, a palavra arrependimento. Qual o significado dela? O termo arrependimento deriva do grego metanoia. O termo meta se traduz por mudança e noia traduz-se por mente. Logo, o arrependimento significa mudança de mente. Ou seja, é o mesmo significado da palavra shub em hebraico, que aparece em Isaías, né? São sinônimos. E coloquei aí também, como um comparativo, Mateus 21, versículo 28 e 29, onde aparece a palavra metanoia. Versículo 28 diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ou seja, mas depois, mudando de mente, ou como Jesus pregava em aramaico, e o aramaico é um idioma muito próximo do hebraico, ele pode ter usado no seu linguajar a palavra shub, ou seja, ele mudou de direção, mudou de mentalidade, alterou o caminho. Capítulo 2. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Fala-se, a palavra promessa, apesar de aparecer em alguns versículos na tradução corrigida, mas eu vou explicar a vocês aí abaixo, como no Salmo 119, que diz: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor.
eu comento. O termo promessa neste versículo é tradução do hebraico enra e pode ser também traduzido por declaração ou palavra. Então, a tradução natural seria: confirma a tua declaração, a tua palavra ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Mas a nossa Bíblia resolveu traduzir como promessa. É um sinônimo, um significado parecido, né? A palavra que tu deste a mim, cumpre essa palavra. Ou seja, cumpre essa promessa. Bom, eu peguei aí também um comentário do site Shema Israel, que traz sempre os comentários bons em hebraico. Ele diz, em hebraico, a força da palavra prometida é muvtashi. Vem da raiz betashi, significando segura, tornando-a não apenas uma promessa de território, mas um lugar onde existe segurança. Todo o artigo desse site ele está falando sobre a terra da promessa. E ele diz que a terra da promessa em hebraico é muvtashi, que vem da raiz betashi, e que significa terra segura. Eu achei esse significado, que esse artigo, que é um site israelita muito bom, interessantíssimo, né? Porque podemos dizer que há 2.000, talvez 2.700 anos, Israel não tem segurança na sua terra. 2.700 anos, Israel não tem segurança na sua terra. Nesse momento, Israel vive uma segurança limitada. Eu estava vendo hoje, nos ataques que Israel está sofrendo, um brasileiro lá em Israel, e o repórter perguntou para ele, você pretende deixar Israel e voltar para o Brasil, que foram lançados 200 mísseis hoje contra Israel? Ele falou assim, não, eu me sinto seguro aqui, como eu não me sentiria no Brasil, porque dos 200 mísseis lançados, a maioria foi abatido pelas armas de Israel, que acaba por detonar esses mísseis antes deles caírem no solo. Então ele se sente até seguro, mas é uma segurança limitada. Eles têm que brigar muito para ter um pouquinho de segurança. Eles estão brigando para ter segurança. Eles estão atacando o Hamas na faixa de Gaza para ter segurança, porque o Hamas atacou e sequestrou centenas de israelitas. Estão atacando o Hezbollah no norte, no Líbano, porque o Hezbollah estava atacando foguetes contra o norte de Israel. E agora devem atacar o Irã, porque o Irã está atacando Israel. Ou seja, é uma segurança limitada. Quando que Israel terá segurança? Segundo a profecia, só quando eles aceitarem Jesus como Salvador. Aí eles terão segurança. O comentário prossegue. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Prosseguindo, agora na página 10. Dos versículos que ele colocou ali, eu destaquei Atos capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, ou o Messias, né, para o assentar sobre o seu trono. Então ele está falando sobre Davi e de tudo que ele esperava que Deus havia lhe prometido. Ainda na página 10, o item 2 diz: Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus.
Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Bom, ele falou ali atributos incomunicáveis, e ele chegou até a declarar um pouquinho o que são os atributos incomunicáveis, mas eu detalhei um pouco mais na parte de baixo para vocês, aí em verde, lembrando que é um comentário que eu acrescento, né? Eu digo, atributos incomunicáveis é uma referência a tudo que é próprio de Deus e que não podem ser compartilhados com os seres humanos, enfatizando a distinção entre Deus e a criatura. São atributos que descrevem a singularidade de Deus. Os atributos incomunicáveis da divindade. Bom, eu listei aí abaixo normalmente como eles são descritos no estudo da teologia sistemática, né? A autoexistência, né? Ele simplesmente existe eternamente, ele não veio a existir. A autossuficiência, ele não depende de ninguém para permanecer existindo. A sua imensidão e infinitude, ou seja, ele está em todos os lugares. A sua eternidade, lembrando a diferença entre a eternidade de Deus e a eternidade do homem. Deus é eterno no passado e no futuro. O homem, ele é eterno só no futuro, tá ok? Os homens e os anjos. Também a sua imutabilidade. A Bíblia deixa bem claro que em Deus não há sombra de variação. Ele opera sempre da mesma maneira para com todos. E essas doutrinas são importantes. Essa da imutabilidade, por exemplo, a gente usa para explicar Romanos 9, que os hereges calvinistas distorceram, né? Está lá Deus, o apóstolo Paulo fala de Deus como olheiro e do vaso para a honra e para a desonra. E no calvinismo, o responsável do vaso para a honra e para a desonra é Deus. Mas nós sabemos que em Deus, ele por ser imutável, nele não há sombra de variação. Ou seja, se ele trabalha sempre da mesma maneira, por que sai um vaso para a honra, outro para a desonra? A resposta está no barro, já que a doutrina diz que ele é imutável. Nele não há sombra de variação. Também a onipresença, estar em todos os lugares, onisciência, conhecimento total, onipotência, todo poder, e transcendência e soberania, ou seja, capacidade de realizar milagres e soberano. Não há quem possa impedir a sua operação. Na página 12, o item 3 diz: Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Eu botei aí os versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A chuva, além de, vamos dizer, não tem como você impedir, você pode brecar ela num determinado espaço, mas você não tem como impedir dela chegar na terra, ela vai chegar na terra. Você pode botar um telhado, mas ela vai chegar na terra. Porém, além de você não conseguir impedir, o principal é que você não deve impedir, porque é necessário que ela chegue na terra. Assim como a terra depende da chuva para dar fruto,
para se desenvolver, o ser humano também depende de Deus para desenvolver boas qualidades, verdadeiro sentimento, porque o homem longe de Deus, o sentimento dele nunca vai ser verdadeiro. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem assim de um determinado bandido que ele se regenerou, não rouba mais. Não é correto usar a palavra regenerou, se regenerou para ele. Não. Ele roubou, foi preso, teve algum problema, e aí ele, por medo de ser preso de novo, ele parou de roubar. Se ele tivesse chance de roubar e garantir que não seria preso, ele roubaria de novo. Então, ele não está gerado de novo. Ele não rouba por medo de ser preso. Regenerar, só o homem que se encontra com Deus. Só aquele que é operado pela palavra de Deus. Esse é regenerado, ou seja, ser gerado de novo. Esse nasce de novo. Regenerar significa gerar de novo, significa nascer de novo. Então Jesus Cristo diz que o homem nasce da água e do Espírito. Aí ele é regenerado. Só aquele que experimenta a água, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, só esse que é gerado de novo. Na página 13, eu coloquei uma parte aí em destaque, em azul, para você destacar para os seus alunos. Ele diz o seguinte: uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada de uma forma direta a essa grande promessa central. Inclusive, ele vai citar a nova aliança, o derramamento do Espírito, a restauração de Israel e, finalmente, o novo céu e a nova terra. Ok? Na página 14, o capítulo 3, em Algarismos Romanos, diz: tipos e propósitos das promessas de Deus. Número 1, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então, aqui ele falou das promessas incondicionais. Agora, número 2, ele vai falar das promessas condicionais. Observe, a promessa de Deus a Abraão, ela vai se cumprir. Então, alguns discutem se ela é incondicional ou se ela é condicional. A promessa ela vai se cumprir, mas na vida dos israelitas, muitos israelitas viveram na história sem experimentar essa promessa. Por quê? Porque individualmente ela é condicional. Porém, para a nação, ela é incondicional. Vai se cumprir na nação. Porém, os israelitas que vêm vivendo na história, infelizmente, muitos não experimentaram a glória dessa promessa de Abraão de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Infelizmente, hoje Israel ainda não é uma bênção para todas as famílias da terra. Bom, número 2, então, promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais.
promessa de saúde plena ao povo judeu, está lá em Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento à voz do Eu Sou, Yahvé, o Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu, o Eu Sou, que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. E também, Deuteronômio 28, versículo 1, que fala de várias promessas condicionadas também à obediência do povo. E será que se ouvires a voz do Eu Sou, do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Eu Sou teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso nós sabemos que acontecerá ainda sobre Israel. Infelizmente, hoje ainda não se cumpriu, mas um dia se cumprirá. Porque até o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele deixa bem claro que por fim todo Israel será salvo. Número 3. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua promessa e aprofundar o seu relacionamento conosco. Essa última, vamos dizer, é a principal. Deus faz promessa por amor ao seu povo. Deus faz promessa por amor à sua criatura, por amor à humanidade. Então, a promessa é para que o homem ganhe confiança e ande nos caminhos dele. E prossegue. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso não estamos sozinhos no mundo. Essa conclusão é excelente, né? A conclusão diz: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Sabendo que nós temos, né, promessas individuais nas nossas vidas. É natural que todo cristão ele tenha promessa de Deus na sua vida, seja de bênção familiar, seja de segurança financeira, seja de prosperar com algum dom espiritual. Então nós temos promessas individuais nas nossas vidas e temos também uma promessa espiritual, uma promessa de salvação eterna. E essa é, podemos dizer, a promessa das promessas, né?